Então vamos às resoluções do problema, certo? Deixa eu fazer um ajuste aqui. Ok. Bom, a primeira questão, ela fala de um equipamento para transplante de pele, né? Que ele chama de dermátomo. Então vocês vão ler o texto aí na primeira questão, tem um texto que inicia a questão, mas o que nos interessa, ela tá logo depois da figura aí, ó. Que ele fala o seguinte, ó. O dermátomo elétrico D80 da figura foi desenvolvido para uso geral. Ele efetua cortes numa largura máxima de 80 milímetros, que pode ser reduzida para 65, 50, 85 por meio de grampos de redução de largura. O aparelho conta com uma poderosa bateria de lítio-íon, né, de 2.400 mAh, podendo ser utilizada por 75 minutos em média sem parar. A espessura do enxerto é variável, é ajustado por meio de uma alavanca. A alavanca é fixada em posições correspondentes, com incrementos de espessura de aproximadamente 0,1 milímetro. Na medicina, estudos matemáticos, especificamente da fisiologia, os especialistas desenvolveram equações ou fórmulas matemáticas responsáveis por determinar a área da superfície do corpo humano. O Dr. Mosteller desenvolveu uma fórmula prática para determinar a área da superfície do corpo de uma pessoa. Essa é a fórmula. A área da superfície humana é igual à raiz da altura da pessoa, dada em centímetros, vezes a massa em quilogramas, dividido por 3.600. Essa é uma fórmula que o cara montou pra gente aí, correto? E ele está dizendo para nós que a superfície em metros quadrados e a altura em centímetros e a massa em quilogramas. Utilizando as informações do texto, a gente tem que responder as seguintes questões. Admita que um homem adulto medindo 1,80 m de altura, com 80 kg, sofra uma queimadura de terceiro grau em 20% do seu corpo e que necessite de um transplante de pele em toda a extensão da queimadura. Qual é a área em metro quadrado transplantada? E depois, com base nos dados do dermátomo elétrico D80, citado no texto, determine em amperes o número inteiro mais próximo que corresponde à corrente elétrica aproximada consumida pelo aparelho quando utilizado sem parar. Muito bem. Então tá aqui. Eu fiz a anotação dos dados do problema, né? Aqui a gente tem que notar que a corrente foi dada em miliampere-hora. Esse milha aqui é 10 elevado a menos 3, né, que é dividido por 1.000. Então, 2.400 dividido por 1.000, 2,4 ampere-hora. Note que isso aqui é uma medida de carga elétrica, não é isso? Porque ampere-hora, a gente já havia trabalhado isso, ó. Ampere é uma unidade de corrente elétrica e hora é tempo. E corrente vezes tempo é a mesma coisa que carga. Então, ampere-hora é uma unidade de carga elétrica, não no sistema internacional. Para ser no sistema internacional, aqui tinha que ser ampere segundo. Mas a gente não vai precisar de passar, não, porque como ele me deu tempo em minutos e eu passei para horas, ó, eu vou poder fazer uma relação desses dois H's aqui. Agora, a altura eu tive que passar para centímetro, porque segundo o texto, a fórmula, a altura é dada em centímetros, a massa e 20% que é da área coberta, que ele falou para a gente lá. Então, a primeira questão é uma questão que não tem nada a ver com eletricidade, né? Mas é uma questão que a gente tem que responder porque está lá para a gente. Então, esses 20%, eu escrevi, ó, 20 por 100, né? 20%, 0,2. Então, 20% dessa expressão aqui, 180 com 80 dividido por 360, eu só substituí na fórmula, né? A fórmula que ele me deu lá, que a área da superfície coberta é a raiz quadrada da altura vezes a massa dividido por 3.600. Esse aqui ele me deu. Esse aqui foi de graça. Então eu só substituí os valores e encontrei 0,4 metros quadrados. Tá, mas isso não tem nada a ver com eletricidade. O que tem é na segunda. Já que a corrente elétrica é a quantidade de carga dividida pelo tempo, a quantidade de carga a gente já havia transportado lá em cima para 2,4 ampere-hora. E aí, quando eu disse para vocês, ó, vou poder cortar esse hora com esse hora aqui e vou encontrar nessa conta 2,4 por 1,25 dá 2, sobra ampere. A segunda questão, antes de resolvê-la, eu quero mostrar uma coisa para vocês.
eu quero mostrar para vocês o seguinte, que quando eu cheguei a comentar isso lá, né? A gente, quem determina para a gente quais são as unidades e na maioria das vezes quais são as fórmulas que nós vamos usar são as constantes. Então, por exemplo, o calor específico do gelo ou o calor específico da água é dado em caloria por grama grau Celsius. Então, se eu fizer aqui ó, a transformação da unidade em grandeza, ó, caloria é a quantidade de calor, não é isso? Grama é a massa e grau Celsius é a temperatura, né? Tanto com essa aqui quanto com essa eu vou chegar na mesma expressão, ó, mc delta T. E se eu olhar para essa aqui, ó, o calor latente de fusão, nesse caso, ó, caloria é quantidade de calor, grama é massa. Então a quantidade de calor latente é igual a M vezes L. Aí essas, tá vendo? Ó, a própria, os dados do problema me indicaram quais são as fórmulas que eu tenho que trabalhar. Aí eu anotei aqui o 150 volts e a massa que ele me passou, né, como dados. Repara que mais uma vez, ó, tá vendo aqui, ó, eu tive que passar a massa para grama. Mas por quê? Porque aqui está grama, ó. Todas as unidades estão em grama. Então, se todas as outras estão em grama, eu tenho que trabalhar com grama, ok? A segunda observação é que isso aqui vocês viram com o seu professor de calor, né? Se eu tenho a dona Marise lá pegou o gelo a menos 8 graus Celsius, ela precisava obter água a 90. Então, ela não vai, se você colocar o gelo a menos 8 numa panela, ele não vai derreter. Não, o gelo não vai derreter. Primeiro ele tem que chegar a 0 graus Celsius para depois derreter. O gelo, em condições normais de temperatura e pressão, ele derrete a 0 graus Celsius. Então, primeiro eu esquento o gelo de menos 8 até 0, aí derrete e vira água, e essa água a 0 eu vou elevar a temperatura dela para 90. Então daqui para cá eu tenho um calor sensível, daqui para cá também, né? Porque houve variação de temperatura, e daqui para cá, como não houve variação de temperatura, é um calor latente. Então nós vamos calcular o calor sensível para esquentar o gelo, mc delta T. A massa é 1500, o calor específico do gelo está aqui, 0,5 calorias por grama grau Celsius. E a variação de temperatura daqui para cá, 8. Repare que eu posso cortar então esse grama com esse grama, esse grau Celsius com esse grau Celsius, e vai sobrar aqui, ó, caloria. Aqui é a mesma coisa, a massa de 1500 gramas, o calor latente é 80 calorias por grama, eu vou cortar grama com grama, vai sobrar caloria. Esse vezes esse dá 120 mil. O calor sensível 2, eu só substituo os valores, só que agora a variação de temperatura aqui, ó, 90, né? Então tá aqui, ó. Vou cortar de novo aqui, fazendo essa conta aqui vai dar 135 mil. Ou seja, daqui para cá eu gastei, eu precisei de 6 mil calorias, daqui para cá eu precisei de 120 mil calorias, e daqui para cá eu precisei de 135 mil calorias. Foi isso que nós calculamos. Então nós vamos precisar de um total de 261 mil calorias. Isso é energia. Caloria é energia. E eu transformei essa caloria para quilocaloria. Ok? Por quê? Não sei, porque eu quis fazer. Então aqui, ó, quando eu vou transformar de caloria para joule, uma caloria é 4,2 joules. Então é só multiplicar por esse fator. Eu encontrei esse número aqui, 1096,2. Bom, para que eu fiz isso? Isso é a energia. Como energia é potência vezes tempo, eu vou desenvolvendo. Ó, no lugar da potência, eu vou ter a fórmula da potência. Olha aquela fórmula que eu disse para vocês, ó, o 2 sobre R, né? Porque é um aparelho de uso comum, vezes o tempo. Substituir aqui, ó, aliás, substituir não, ó. Ele não disse para mim que, lá no texto disse que 60% da potência da elétrica ela é utilizada, né? Ela é dissipada na forma de calor. Então 60% aqui. Eu tive que multiplicar. Se eu multiplicar esse P por 0,6, é a mesma coisa que eu multiplicar tudo por 0,6. Então tá aqui a expressão nossa, como é que ela fica, não é? Isolando o R para cá, ó, trocando o R com o E de posição, substituí os valores e encontrei 8,62, certo?
Então, tá vendo que essa é uma questão que envolve conceito de potência e energia elétrica relacionado com outros conceitos, nesse caso aqui, de conceitos de calor. Ok? Então, muito bem. A terceira questão, vamos passar ela aqui na tela. Olha lá. Uma das formas de se obter energia elétrica é usar uma lente convergente para circular e concentrar os raios de sol no único ponto. Vocês viram isso com o seu professor de ótica, né? Uma lente convergente converge os raios para o mesmo ponto. Os raios do sol, por exemplo. Aquecendo o dispositivo nesse ponto. Esse ponto é o foco da lente. A uma temperatura elevada. Com a transformação da energia luminosa em energia térmica, pode ser criado um vapor d'água que moverá uma turbina e gerará energia elétrica. Quer dizer, o vapor, quando a água evapora, aquele vaporzinho tem energia mecânica, faz gerar uma turbina que vai gerar uma energia elétrica. Para projetar um sistema de geração de energia elétrica a fim de alimentar um chuveiro de 2.000 watts de potência, sabe-se que nesse local a energia recebida do Sol é de 1.000 watts por metro quadrado. Então essa é a incidência, né, da energia, da potência solar por área, né, watts por metro quadrado. Então veja bem, olha só, quando eu coloquei esse dado, ó, a energia solar, watts por metro quadrado, então o watts aqui, ó, é potência, metro quadrado, área, ok? Ele pediu para que a gente considere raiz de π igual a aproximadamente 1,8 e disse lá na frente que esse sistema apresenta uma taxa de eficiência de conversão de energia elétrica de 50% da energia solar incidente. Então o rendimento desse negócio é 50%. Ok? Então, como a incidência, ó, tirei daqui, ó, tirei mais uma vez da unidade, ó. Isso não foi fórmula dada por mim, não. Isso aqui eu li lá no problema, anotei o dado, prestei atenção na unidade e a unidade me deu a fórmula. Correto? As unidades, elas nos dão as fórmulas, na maioria dos casos, né? Então eu peguei essa fórmula aqui e transcrevi ela para cá. Só que eu uso 50% dela, ó, 50% dessa incidência. Então eu só substituí os valores agora, ó. Como a incidência vale 1.000, a potência do chuveiro é 2.000, dividido pela área. Como um fio, ele é um fio circular, assim, né? Então essa área aqui, ó, é uma circunferência. E essa área é igual a πr2. Tá aqui. Ok? Substituindo os valores, agora fazendo a conta, olha, eu acabei encontrando, passando esse 500 para cá e esse πr2 para lá, 2.000 por 500 dá 4, passo o π para cá dividindo, a raiz disso, ó, raiz de 4 por π, raiz de 4 é 2, a raiz de π ele pediu para considerar como sendo 1,8, ó. Então fiz essa conta e achei 1,1 ohm, né? Aqui a unidade eu escrevi errado aqui, né? Ele quer a resistência. 1,11 ohm. Opa, perdão, gente. É isso mesmo, é o raio. Perdão, desculpa. Nossa, é porque eu já estou cansado. Mas vamos lá, vamos continuar. Isso não atrapalha nada, não. Então tá claro que aqui é o que eu disse para vocês logo no início do ano. Se a gente presta atenção nas unidades, na hora que a gente está anotando os dados, se você presta atenção nas informações, essas informações elas têm que te dar o caminho. Você não tem que adivinhar nada. Nenhum exercício de física brinca de adivinhação. Você tem que buscar informação e interpretar essas informações aqui. Veja o que acontece com esse exercício, por exemplo, da FUVEST. Esse exercício número 4. Olha como é que é esse exercício, ó. Um chuveiro elétrico que funciona em 220 volts possui uma chave que comuta entre as posições verão e inverno, né? Esse chuveiro comum. Na posição verão, a sua resistência elétrica tem o valor de 22 ohms, enquanto que na posição inverno é 11 ohms. Considerando que na posição verão o aumento da temperatura de água pelo chuveiro é de 5 graus Celsius, então, por exemplo, a água está lá a 20 na caixa d'água. Quando ela passa pelo chuveiro, ela vai aumentar, vai para 25 na posição verão, que tem uma resistência de 22 ohms. Então, para o mesmo fluxo de água, a variação de temperatura na posição inverno é quanto? Então veja que eu anotei os dados. Mais uma vez eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, ó.
Olha o valor da resistência na posição verão e olha o valor da resistência na posição inverno. A resistência aqui é menor. Ó, a resistência na posição inverno é menor do que a resistência na posição verão. Então, ela esquenta mais aqui. Mas por que, professor? Que eu não estou entendendo isso. Ora, por quê? Porque a potência e a resistência são grandezas inversamente proporcionais. Ó. Então, quanto maior for a resistência, menor será a potência. Maior resistência, menor potência. E como a energia é a potência vezes o tempo, ou seja, a energia ela é proporcional à potência, quando você tem maior potência, você tem maior energia. Então, repare que se eu aumentar a resistência ou do chuveiro ou de qualquer outro equipamento, a temperatura diminui, tá certo? Então vamos lá, ó. Escrevi a expressão da potência e vi que aqui não é uma variação de temperatura, gente. Então, mc delta T. Professor, mas ele não me deu nada de massa, calor específico, variação de temperatura. Aí, gente, tem um macetinho aqui que eu quero ensinar para vocês. Quando você tiver muita coisa numa fórmula, olha bem para esse macete, hein? Quando tiver muita informação numa fórmula, como essa aqui, e você tem poucas informações, você procura interpretar aquilo que você está lendo. Por exemplo, se ele está falando para mim que é na mesma vazão de água, então é a mesma massa de água que cai. Como é água, então é o mesmo calor específico. O tempo de funcionamento do chuveiro é o mesmo para os dois. E a DDP é constante. O chuveiro está ligado em 120. Então esses valores aqui, ó, quando eu passei esses valores para cá, ó, eu passei esses valores para cá, esse U2 eu passei para cá, ó, tá vendo? E esse ΔT, quando eu passei para cá, eu passei para um lado da igualdade aquilo que é constante. E do outro lado ficou as duas coisas que variam. O que varia aqui, ó? A resistência e o ΔT. Ó, tá vendo pelos dados? A resistência mudou, o ΔT mudou. Entende? Só que, quando eu vario, como isso aqui é constante, e se isso aqui também é constante, não os valores, mas o produto, então eu posso dizer que RΔT é sempre constante. Então, ó, a resistência na posição inverno, a variação de temperatura na posição inverno é igual à resistência no verão vezes a variação de temperatura no verão. Então, repare que aí eu substituo e achei aqui, ó. Ah, professor, eu podia falar direto aqui, ó, que a variação de temperatura é o dobro? Sim, se você tivesse interpretado de uma outra maneira. Aí você está interpretando a relação de proporcionalidade. Também dá certo. Só que eu quis fazer isso para você para mostrar que esse é uma saída muito interessante. Muito interessante. Você pode usar esse argumento. Quando você tiver muitos dados, muitas informações, muitas grandezas envolvidas, comece a reparar e falar, poxa, isso aqui não muda, isso aqui não muda, isso aqui não... Então aquilo que não é variável, você põe de um lado e o outro você põe do outro. Então você vai fazer essa comparação que eu fiz com você aqui. É uma alternativa. A outra seria você analisar proporcionalmente, já que a variação de temperatura, olha aqui, ó, ela é inversamente proporcional à resistência. Ó. A variação de temperatura e a resistência são inversos. Então, se eu diminuir a resistência, a variação de temperatura aumenta na mesma proporção. Porque aqui não é quadrado, não é nada. Ó. ΔT e R ó, são inversamente proporcionais. Se eu aumentei a resistência, a temperatura... se eu diminuir a resistência, a temperatura aumenta. Se eu diminuir pela metade, aqui é o dobro. Então, são duas maneiras, entendeu? Uma é a relação de proporcionalidade, a outra é fazer essa análise que eu fiz aqui de valores constantes. Né? É uma outra saída para esse problema. Ok? Essa questão número 5, deixa eu adiantar aqui, ó. Para fazer um chimarrão, uma pessoa esquenta 1 litro de água a temperatura inicial de 25 graus Celsius utilizando um aquecedor elétrico. Né?
A água alcança a temperatura ideal de 85 graus Celsius após 6 minutos. Então tá aqui, ó, 6 minutos, a temperatura inicial de 25 passou para 85, né? Então o delta T, a variação de temperatura é 60. O tempo de 6 minutos eu botei logo aqui 360 segundos. Então ele quer saber o seguinte, qual é a potência desse aquecedor? Agora repare mais uma vez, olha, se a densidade é grama por mililitro, grama é massa, mililitro é volume. Tá vendo? Aí a fórmula da densidade que você tanto conhece. Mais uma vez aqui, ó, caloria é Q, grama é massa, grau Celsius é delta T. Aqui, ó, mais uma vez a expressão Q, ma, C, T. Ela apareceu aí. Então eu utilizei esses valores. Aqui eu não coloquei as unidades, né? Desculpa, gente, eu tô resfriado aqui, né? Eu não coloquei as unidades, mas eu já fiz a conta para você aqui. Eu tive que multiplicar por 4,2, né? Porque eu estou transformando de caloria para joule. Então vou multiplicar por 4,2, 1 vezes 4,2, 4,2. A massa é 1.000 litros, a variação de temperatura é 60 graus Celsius. Então eu encontrei 252 quilojoules. Isso dividido pelo tempo, a energia, isso é energia, lembre-se que é energia. Calor é energia. Então, energia pelo tempo. Ó. Só que aqui eu transformei essa mesma quantidade de calor aqui, eu transformei para joule. Ó. Então, ficou joule por segundo. Joule por segundo vai dar watts. Lembre-se que aqui é 252 kg, é 252 mil dividido por 360 vai dar 700. 252 dividido por 360 não vai dar 0,7 aproximadamente. Então, como é quilo, é mil, é 252 mil dividido por 360 vai dar 700 watts. É a resposta da letra C. Então, mais uma vez, é um tipo de questão que ele vai te dar os dados com diferentes unidades e você tem que prestar atenção em que unidades você está trabalhando e quem vai determinar em que você tem que trabalhar são as constantes. Nesse caso é essa aqui, ó. Essa é a constante, ó. Caloria, grama, grau Celsius. Só que como ele quer a resposta em watts, eu não posso me esquecer nunca que o watts é joule por segundo. Por isso que eu tive que transformar aqui para segundo e aqui eu tive que transformar de caloria para joule, certo? Ó, por causa dessa relação aqui. Entendeu? Então tá vendo aí, ó, mais uma questão para que você pense essa questão. Não adianta você pegar essas questões que eu estou resolvendo para você aqui, essas questões aqui, ó, e resolver essas questões pura e simplesmente. Resolver essas questões. Não adianta. Você tem que dominar essas relações que eu estou colocando para você. Vale mais a pena você perder 5, 10, 15 minutos e dominar essas relações do que você fazer 5, 10 questões dessa. Né? Vale mais a pena você dominar essas relações. Agora, repare que a última questão, ela é uma questão muito interessante também, mas ela não vai depender tanto de análise de unidades, mas ela depende de uma outra forma, de uma outra interpretação. Qual é a interpretação? Repare, ó, as lâmpadas incandescentes tiveram sua venda definitivamente proibida no país, por razões energéticas. Uma lâmpada fluorescente, considerada energeticamente eficiente, consome 28 watts de potência e pode produzir a mesma intensidade luminosa que uma lâmpada incandescente, consumindo uma potência de 100 watts. Tá vendo? Uma de 28 ilumina tanto quanto uma de 100. A vida útil média de uma lâmpada fluorescente é 10.000 horas. E o preço de uma, né, o preço médio é R$20. Enquanto a lâmpada incandescente é de 1.000 horas e custa R$4. Então, se o custo da energia é 25 centavos por quilowatt-hora, lá, ó, então qual o valor total em reais que pode ser poupado usando uma lâmpada fluorescente ao longo de sua vida útil, ó,
ao longo da sua vida útil. Ao invés de usar lâmpadas incandescentes para obter a mesma intensidade luminosa durante o mesmo período de tempo, Então, olha o que eu fiz. A lâmpada fluorescente, ela dura 10.000 horas, a incandescente 1.000. Então, eu preciso de uma fluorescente para cada 10 incandescentes. Então, a relação de rendimento aqui, para cada uma fluorescente, 10 incandescentes. A potência da lâmpada fluorescente é 28 watts. Eu já passei para quilowatts, ó. Tá vendo aqui? E a da incandescente, de 100 watts, eu passei para quilowatts também. Agora, quais são os custos disso? Primeiro, eu tenho esses custos aqui, que isso aqui é o valor que você vai comprar, não é isso? Então, no final das contas, você tem que somar isso aqui, que você vai pagar pela lâmpada, né? Muito bom. Agora, vamos ver o custo da energia. Bom, a energia da fluorescente primeiro, ó, potência vezes tempo. A potência dela, que eu havia transformado aqui, vezes 10.000 horas. Vai dar 280 quilowatts-hora, vezes 25 centavos, R$70. R$70 é o custo da energia. Mais o preço que ela custa, R$20, né? Aqui, ó. R$20, ela custa então em 10.000 horas R$90. Agora, e a lâmpada incandescente? A fórmula é a mesma, ó, potência vezes tempo. Só que a potência dessa aqui é 0,1 kW vezes 10.000 horas. 10.000 horas, porque ele quer o custo no mesmo tempo, tá escrito lá no texto, né? Tá lá, no mesmo período de tempo. Então, eu fiz essa continha, 0,1 vezes 10.000 é 1.000, vezes 0,25, R$250. É o custo da energia. Esse é o custo da energia da lâmpada incandescente. Só que aqui, eu tive que botar 40. Por quê? Porque uma lâmpada custa R$4. Só que a relação é de 1 para 10. Ó. Se aqui eu fiz a conta com uma lâmpada fluorescente, para que eu tenha o mesmo tempo de duração, eu preciso de 10 lâmpadas incandescentes. Então isso aqui, ó, é 4 vezes 10. R$4 são 10 lâmpadas, porque 10 lâmpadas dessa equivale a uma dessa. Então o custo foi 290. Como ele quer saber qual é a economia, se com essa fluorescente você gastou 90, com essa você gastou 290, você vai economizar R$200. Então repare que essa questão não é uma questão que envolva fórmulas assim, né? A fórmula é a mesma, ó. A fórmula é a mesma. Potência vezes tempo. Mas aqui é uma relação de proporcionalidade, né? É uma questão de interpretação. A única questão que a gente teve que passar para aqui, para quilowatt, né? Já que nós estamos falando de energia elétrica, mas nós tivemos que fazer uma leitura da relação de proporcionalidade de quantidade de lâmpadas, né? Já que nós temos essa relação aqui, ó. Se para cada uma lâmpada fluorescente equivale a 10 lâmpadas incandescentes. Então, o consumo da energia e o custo tem que ser multiplicado por 10, certo? Então, gente, aqui estão as questões, né? E vou falar mais uma vez para você. Olha, tudo isso é o que eu tenho dito para vocês. Olha, não adianta, gente, ficar fazendo esforço para memorizar. Não é um esforço de memória. O esforço de memória vai exigir muito de vocês. O esforço aqui é de compreender o que você escreve, né? De transformar as unidades em grandezas e assim tentar obter as informações que você precisa, as fórmulas. Prestar atenção no conceito de calor, que é a energia, na unidade. Aqui, essa questão é a mais completa de todas, porque todas as unidades vão me dar as expressões que eu preciso. E aqui eu precisei de tomar esse cuidado, de analisar a quantidade de calor para cada tipo de transformação que está acontecendo. Aqui é transformação de temperatura, né? Variação de temperatura. Aqui é mudança de estado. Aqui é variação de temperatura.
Então, para cada uma desse tipo de calor, temos uma fórmula que quem me deu foram esses dados aqui. Ó. Então, eu tive que interpretar. Ó, calor latente de fusão. Fusão é aqui. Ó. Então, esse QL é com essa fórmula. E aí eu vim fazendo as leituras das unidades para que eu pudesse chegar aqui. E outra, né? Interpretar essa questão de porcentagem. Isso costuma cair de vez em quando. Que se ele disse para mim que eu utilizo 60% da potência, então ó, a potência vezes 0,6. E aí eu fui fazendo essa conta. Depois você vai fazendo uma revisãozinha aí. Essa aqui, porque eu tive que tomar o cuidado de entender essa informação da unidade e saber que se eu estou falando de fio, todos os problemas que falam de fio, gente, todos que vão cair para você, ele vai falar de um fio cilíndrico. Então a área da seção transversal é uma circunferência. Existem fios que não são cilíndricos, são chatos, mas não vai cair para você. Não, quer dizer, eu não tô fazendo uma, digamos assim, uma aposta, né? Então, se é cilíndrica, se é circular a área da seção transversal, a área é πr2. E aí, mais uma vez aqui a interpretação das unidades. E aqui aquele macete que eu falei com você. Né? Você pode fazer uma interpretação direta dessas duas grandezas aqui, ó, da temperatura e da resistência. Ó. A variação da temperatura ela é proporcional ao inverso da resistência. Pronto, está escrito aqui nessa expressão, nesse trecho aqui da fórmula. Está escrito aqui. Ó. Você pode fazer isso, mas às vezes não dá certo. E aí você tem que pensar assim, poxa, que outro macete eu poderia usar? Então eu te dei dois macetes. Um é análise da proporcionalidade. O outro é se você conseguir separar de um lado aquilo que são valores constantes dados pelo problema e os outros são os valores variáveis de um outro lado, os valores variáveis que o problema está exigindo de você. Né? E separar, interpretar quem é constante e quem não é constante. Essa é uma macete. E essa primeira que foi uma aplicação direta das fórmulas, né? Mas é uma questão que fala, ela não é uma questão comum para a prova objetiva, mas ela vai falar para a gente mais uma vez a respeito da unidade de carga elétrica, né? E aqui a relação de ampere-hora e ampere-segundo. Beleza, gente? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas aulas. Essa resolução aqui escrita, elas estão à sua disposição caso você queira. E caso você não necessite, elas estão aí no vídeo para que você possa estudar. Tá bom? Um abraço para vocês.